Olá, arquinautas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao H+. No vídeo de hoje eu vou te contar a minha trajetória até aqui, como que eu escolhi esse mundo de arquitetura, construção, como que foi a escolha da faculdade, o que eu fiz durante a faculdade para conseguir me formar com honra ao mérito. Então, se você gostou do assunto, já deixa o seu curtir, porque eu vou dar várias dicas aí durante o vídeo. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque aqui a gente tem várias dicas, conteúdos, enfim, tudo relacionado à arquitetura e construção, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos pro vídeo? Minha história com arquitetura e construção começou muito cedo. Minha família sempre foi investidora desse ramo imobiliário, meu pai sempre à frente das construções, minha mãe sempre à frente da parte administrativa das construções, então eu cresci em meio a churrascos na concretagem de laje, nosso almoço de domingo era falar das novidades do mercado. Desde muito cedo, eu e meu irmão a gente estava inserido nesse meio. O meu irmão, mais velho do que eu, se formou em engenharia civil e eu comecei a ver que esse mundo aí era pra mim também. Então, estando em meio a esse mundo aí de arquitetura, construção, eu sabia que eu ia para essa área, mas claro que surgiu a dúvida entre arquitetura e engenharia. Teve uma época que eu pensei em até medicina, mas aí eu fiz o seguinte exercício. Me imaginei um dia inteiro nas 3 profissões, e aquela que me deu uma paz de espírito foi a arquitetura, porque eu consegui me imaginar mudando a vida das pessoas, ajudando as pessoas de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais próxima do que apenas a engenharia. Respeito muito os engenheiros, eles são fundamentais, mas eu senti ali um calorzinho no coração quando me imaginei como arquiteta. A minha carreira começou muito cedo, lá no ensino médio. Deixa eu te contar uma historinha. Eu estudava numa instituição muito boa aqui na minha cidade, Joinville, e o foco principal dessa instituição era fazer a galera passar em universidades federais, estaduais. O foco era 100% vestibular. Eu cursei boa parte do meu ensino fundamental nessa escola, fui pro ensino médio e aí que eu percebi que era isso mesmo, que era o foco do ensino médio, vestibular. Então, um belo dia, eu lá conversando com a minha família, falei que ia prestar vestibular para a universidade X, Y, Z, todas fora da minha cidade e todas públicas. Até que os meus pais chegaram para mim e falaram: tá, querida, vamos conversar aqui e volta para a realidade. O que adianta você fazer uma universidade XYZ pública, porque não vai ter o custo, ok, da universidade, mas da mesma forma eu vou ter que te manter em outra cidade, e a gente viu que isso não era viável. O meu irmão já estava cursando uma universidade particular, e a gente via a rotina dele, que era faculdade à noite e trabalho durante o dia, e a gente percebeu o quanto que o trabalho, estar na prática, trouxe mais conhecimento ainda para ele do que só a teoria na faculdade. Foi aí então que eu decidi que eu ia fazer uma universidade particular. E aí eu tava lá no ensino médio que o foco era vestibular e as coisas não estavam batendo. Terminei o primeiro ano do ensino médio nessa universidade, que foi muito boa, foi muito legal, mas eu comecei a perceber que aquilo não tava muito pra mim. E aí vem a primeira dica: sempre a gente ficar se analisando e saber e perceber se o que a gente tá fazendo realmente vai levar pra onde a gente quer. Então, naquele momento, eu sabia que eu não ia fazer uma universidade pública e eu não precisava me matar tanto pra passar numa universidade. Porque, convenhamos, eu não era lá uma aluna, assim, muito inteligente. Eu costumo dizer que eu era burra e esforçada. Minha mãe, com certeza, vai comentar aqui embaixo: não, filhinha da mamãe, você é maravilhosa, você é super inteligente. Mas não, eu sou muito esforçada. Mas eu não sou aquela pessoa tipo meu irmão. Meu irmão, ele tá jogando truco na sala, o professor tá falando lá a derivada do não sei o que, ele já sabe o que o professor tá falando, ele não precisa nem estudar. Eu não, eu sou aquela que presta atenção, estudo, pratico, tiro dúvida, enfim, já vou te contar como que foi aí durante a faculdade. Então, percebendo que eu tava no lugar que não ia me levar pra onde eu queria, eu comecei a pesquisar então instituições que tinham ensino técnico. Eu queria fazer alguma coisa relacionada à minha área naquele momento. Quantos anos eu tinha na época? Uns 15 anos? Eu tinha uns 16 anos na época e eu queria naquele momento fazer isso. A questão de tempo pra mim sempre foi muito importante. Eu não quero desperdiçar tempo. Tudo que eu puder fazer pra otimizar tempo, é por aí que eu vou. Então eu achei uma instituição que tinha ensino médio com ensino técnico. Eu tava procurando na época um técnico em design de interiores, algo do tipo mais focado para interiores. Não achei, mas tinha então o técnico em edificações. Foi aí que eu me inscrevi para os dois, ensino médio e ensino técnico, e em 2 anos eu era formada em técnico em edificações, e foi muito bom esse período para eu perceber como que era a realidade do técnico em edificações, da pessoa que ia trabalhar nessa área. E foi legal porque desde aquela época eu já fui criando contatos, já fui entendendo um pouco mais como que era
esse mundo. Então eu me formei no ensino médio junto com o ensino técnico, foi muito legal essa experiência, sair do ensino médio já com uma formação para entrar no mercado de trabalho. Nesse momento eu vi o meu irmão estudando, trabalhando e outras pessoas também, e eu via o quanto estar ali no trabalho, no dia a dia, trazia mais conteúdo, mais conhecimento pro meu irmão, e eu pensava, opa, é isso aí que eu quero também. Então, Rafa, valeu! Então eu terminei o ensino médio e o ensino técnico no final de um ano. No início do outro ano eu já estava apta a entrar numa graduação. Nessa instituição que eu fazia o ensino médio e o ensino técnico também tinha graduação, mas eu sabia que para o curso de arquitetura aquela instituição já não era a melhor escolha. Eu sabia que na minha cidade tinha uma outra instituição que era muito melhor. Mas eu pensei, a galera tá por aqui, o pessoal que fez ensino técnico comigo, ensino médio comigo, também ia ficar naquela universidade. Então eu pensei, vou ficar por aqui porque, né, quem faz o curso é o aluno, não é o professor, enfim, doce ilusão. Então eu comecei a cursar o primeiro semestre de arquitetura nessa universidade. Paralelo a isso, eu precisava fazer o estágio que ia validar o meu técnico em edificações. Eu tinha feito a parte teórica até então, mas eu precisava fazer o estágio para validar e conseguir registro no CREA, enfim, nos órgãos competentes. Então, no primeiro semestre da faculdade, eu procurei um estágio. Eu procurei estágio igual uma louca. Se um dia você quiser, eu posso te contar aqui como que foi essa procura de estágio e como que eu consegui o meu primeiro estágio sem saber praticamente nada. Hoje eu agradeço a primeira oportunidade que eu tive de estágio, porque realmente, vendo hoje o que um estagiário precisa, eu não sabia nada. Mas era um estágio não remunerado, enfim, eu posso te contar como que foi essa correria aí de conseguir o primeiro estágio. Deixa aqui nos comentários se você quiser, porque eu posso fazer um vídeo sobre isso. É uma história até um pouco engraçada. Então, consegui meu primeiro estágio. Eu tava fazendo o primeiro semestre da faculdade, nessa universidade que não era aí tão boa. Com o estágio eu pensei, tá tudo certo, agora vamos trabalhar, porque, né, tô fazendo estágio, tô fazendo curso de arquitetura, minha vida deve ser uma loucura. Errou! Só que não. Se você procurar por aí sobre curso de arquitetura, você vai ver uma galera falando que a arquitetura é um curso super puxado, que precisa muito trabalho, que os alunos não dormem, que pessoas viram noite fazendo os trabalhos. Parte disso é verdade. Só que eu não tava sentindo essa pressão toda quando eu tava fazendo o primeiro semestre. Eu conseguia entregar os trabalhos sem virar noite, trabalhava tranquilo, tava descansada, conseguia fazer as coisas no fim de semana, durante a noite. E assim, tava tudo certo, eu não tava sentindo aquela coisa puxada. E eu comecei a perceber que não tava lá grandes coisas o ensino em si. Eu precisava de gente que me puxasse mais, que exigisse mais de mim. Então, como eu não tava sentindo esse clima puxado de estudante de arquitetura, eu comecei a olhar e conversar com umas colegas também da própria sala e ver que realmente não tava rolando aquilo que a gente imaginava e eu não tava sentindo que o curso me exigia muito, me puxava muito, enfim. Até que algumas meninas dessa sala que eu tava estudando se reuniram e falaram, a gente tá indo pra outra universidade, a gente tá indo pra Católica, quem quiser ir com a gente, bora. E eu fiquei assustada, tipo, eu não gosto dessas grandes mudanças e tudo mais, e daí eu falei pra elas, gente, mas a gente vai perder um monte de matéria, né, como é que vai ser? Eu também não tô satisfeita aqui, mas o que a gente pode fazer pra ficar aqui e ainda ficar bom o negócio? Elas falaram, não, a gente tá indo pra Católica, lá a galera tá super puxada, a galera tá se descabelando, é isso que eu quero. Pensei, putz, é isso que eu quero também. Então, conversando com a minha mãe, enfim, decidi fazer a transferência de universidade. Mas antes de fazer essa transferência, eu marquei uma reunião com a coordenadora do curso pra qual eu queria ir, e ela me explicou todo o curso, me mostrou todo o campus, foi super querida, super atenciosa, e eu fiz a seguinte colocação pra ela, olha, a fama da Católica aqui é que é muito puxado, é muito difícil, as pessoas acabam saindo porque não conseguem se formar. Aí ela falou a seguinte frase pra mim, aluno que é bom aqui e em qualquer universidade. Aí eu comecei a pensar e aquilo soou pra mim como tipo, é um desafio, será que tu é boa mesmo? Aí eu pensei, desafio, tô dentro, né? Então fiz a transferência, aquela papelada toda, aquela coisa toda, fiz a transferência pra Católica. Fazendo essa transferência, eu precisava ainda fazer 4 matérias a mais que nessa universidade que eu estava não tinha. Então eu já entrei na universidade devendo 4 matérias, as quais eu diluía ao longo do curso. Então eu fazia minha grade normal, né, de manhã e fazia uma matéria à noite. Consegui concluir essas matérias ao longo da graduação. Então tudo certo, entrei na Católica, na nova universidade, a tão temida, e comecei a ralar, né? Pensei, putz, agora a coisa vai pegar mesmo. E aí eu senti um baque realmente, aquilo que eu tava esperando de, putz, aqui a coisa é puxada mesmo, eles exigem muito dos alunos e era aquilo que eu queria, né? Eu precisava aprender pra crescer. Continuei com o meu estágio, tava lá linda, bela e formosa, fazendo o estágio e estudando na Católica. Pra vocês terem uma ideia, vou dar o exemplo aqui de uma matéria que eu precisei fazer tanto na universidade antiga quanto na nova. O nome dela é Geometria Descritiva
do capeta. GD1 eu fiz nessa outra universidade e GD2 precisei fazer na universidade nova. Saí da universidade com GD1 com nota 10 na média. Nota 10! Cheguei na nova universidade fazendo GD2, tirei meio na primeira prova, pra vocês terem uma noção. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E aí, comecei a ralar, comecei a ver que o buraco era mais embaixo mesmo e comecei a ir atrás de professor, fazer assessoramento, procurar outras formas de estudar, enfim, para conseguir entender aquilo ali. E aí veio a primeira lição que a arquitetura me trouxe, que a arquitetura, a parte de fazer projeto, é repetição, é trabalho, é esforço, é dedicar tempo em cima daquilo ali para que realmente você consiga analisar. Não dá pra fazer um projeto do tipo, vou ali, faço um rabisco, deve ser isso aqui. Não, o projeto precisa amadurecer, você precisa olhar várias vezes para aquilo ali. Então, eu comecei a ir atrás dos professores e na Católica a gente tinha a parte de assessoramento discente à tarde. Então, de manhã ou à noite era a aula e à tarde a gente tinha os professores à nossa disposição. E eu grudava nos professores. Eu comecei então a fazer esse assessoramento de GD porque eu realmente não entendia. E eu nunca fui uma pessoa que soube desenhar muito bem. E GD era geometria descritiva, era desenho, era perspectiva e tudo mais, e eu nunca fui uma pessoa que soube desenhar muito bem. Eu e desenho à mão, sabe aqueles desenhos bonitos, ilustrados, com profundidade? Não era eu desenhava isso aqui. Morri! E aí já vem um primeiro tabu aí das pessoas, porque pra fazer arquitetura tem que saber desenhar maravilhosamente bem. Não, eu sou a prova viva de que não precisa. Não, eu não sou uma pessoa que sei desenhar, e as pessoas que sabiam desenhar tiveram sim uma vantagem aí nessa matéria, mas enfim, era uma matéria, não era a faculdade inteira. Ralei muito, fiquei na cola do professor e consegui passar com média 8,5, ou seja, GD2 passou. E aí eu comecei a entender como que era a logística do negócio então. Na Católica a gente tinha as aulas e a gente sempre teve assessoria. Uma coisa legal que a gente fazia na época, hoje já é outra grade, enfim, mas uma coisa legal que a gente fazia na época era ter um projeto... como é que era o nome do projeto? Gente, eu sei agora da faculdade, eu não sei mais o nome do projeto. Projeto integrador. Enfim, era um projeto integrador, ou seja, era um único projeto que todas as matérias precisavam responder esse projeto. Então, sei lá, Centro de Educação Infantil. Aí a gente precisava fazer a estrutura para aquele prédio, fazer o conforto térmico para aquele prédio, tudo relacionado àquele prédio. Isso era um dos trabalhos, né? Fora os trabalhos das outras matérias. E aí que eu comecei a perceber que a arquitetura é muito trabalho, sim. Você precisa muito ficar em cima daquele projeto, fazer várias vezes. E aí que vem um pulo do gato que é relativamente simples. Se você precisa amadurecer o projeto, não dá pra fazer o projeto um dia antes da entrega. Então eu peguei esse feeling de que eu precisava várias vezes conversar com os professores sobre o projeto. Então eu aproveitava toda a assessoria. Gente, eu assessorava sempre. Porque isso é muito importante. Toda vez que você vai assessorar com o professor, você tem um insight diferente, uma ideia diferente, ele consegue te agregar mais conhecimento. Mas nada adianta também de ir assessorar com o mesmo desenho, né? Então assim, o mesmo desenho que tu fez lá no primeiro dia de aula, tu vai assessorar ele sempre, e o professor vai te dar sempre a mesma resposta. Então de semana em semana eu ia evoluindo os desenhos, ia evoluindo o projeto, ia evoluindo a estratégia, o trabalho em si mesmo, e sempre assessorava com os professores. Porque eu queria que o meu trabalho fosse melhor? Não, porque eu queria aprender mais. Eu comecei a perceber que quanto mais eu levava para os professores, mais eles também me retribuíam com mais conhecimento, com mais referências, então eu precisava passar isso para os meus projetos, precisava passar isso pro meu trabalho. E aí que eu comecei a ser a chata da turma que perguntava tudo. Eu era assim, se tu for perguntar pra qualquer pessoa da minha turma, a Carol era insuportável. Eu perguntava muito pros professores. Seja, pessoalmente, ou perguntava pro professor na sala mesmo. Se eu não entendia, eu falava, não entendi. Entendeu? Eu tô ali pra aprender. E outra coisa que eu fazia muito era acompanhar assessoramento de outros alunos, quando possível, né? Se o professor estava assessorando outros alunos, eu ficava sentadinha ali vendo o que eles estavam falando. Porque é um outro projeto, é uma outra visão, é uma outra forma de eu aprender. Então, sempre que possível, fique perto dos professores, fique perto dos colegas, troque ideias e evolua muito os projetos, evolua muito o que você tem para apresentar para o professor, porque só assim ele vai conseguir te dar um feedback que vai te acrescentar alguma coisa. E faça mais do que te pedem. Não fica lá naquele negócio do tipo, o professor pediu 2 cortes, tá bom, fazer 2 cortes.
Não, gente, você precisa de 3 cortes para explicar o teu projeto? Faz a porcaria dos 3 cortes. Isso vai trazer mais riqueza pro teu projeto, tu vai aprender mais. Give me some tokens. E claro que eu não vou ser hipócrita aqui, e de vez em quando eu evitava passar um corte por uma escala que era mais difícil de fazer. Mas eu tô falando que na maioria das vezes, tente explorar mais de você para que o professor possa te dar esse feedback. Então, sempre que possível, faça mais do que te pedem para que você aprenda mais. Foi essa política que eu tive aí durante a minha faculdade e me rendeu aí o honra ao mérito, a melhor aluna da sala com o melhor índice acadêmico, e foi super legal. Muito legal ganhar o reconhecimento de honra ao mérito e tal? Muito legal. Mas sabe o que é melhor? Você sair da faculdade e olhar pra trás e tipo, cara, tive um bom aproveitamento disso daí. Fiquei 5 anos aí e aproveitei. Não fui só pra tomar cerveja e ficar à tarde sem fazer nada na faculdade. E isso leva também a eu te falar sobre curiosidade. Arquiteto precisa ser curioso. Então toda vez que a gente vai numa feira, que a gente vai numa mostra de decoração, cara, eu sou aquela que fica embaixo da mesa olhando assim, ele fez esse encaixe. Seja curioso. Seja curioso não só dos encaixes de materiais, mas seja curioso de como que a tendência das pessoas está, como que as pessoas estão morando, como que as pessoas estão vivendo. Uma vez eu fui numa palestra, outra dica, vá em várias palestras, vá captar conhecimento da onde você puder. Não só as palestras da faculdade, tá? Pra ficar ganhando hora extra. Vai atrás de conhecimento. Sempre que possível, vai atrás de outros conhecimentos. Gente, tem galera aí no YouTube, galera na internet, palestras gratuitas. Eu sou a louca desses conteúdos. Eu não tenho aí muito conhecimento das séries que estão no Netflix, mas se tu me perguntar uma pessoa que tem uma baita de uma palestra sobre arquitetura aqui no YouTube ou em qualquer lugar da internet, eu vou saber te dizer. Então, nessa palestra que eu fui, o arquiteto ele falou, gente, vocês não precisam viajar o mundo para ter grandes experiências. É legal? É muito legal. Mas você já parou para pensar e reparar a casa da sua tia, da sua avó? Como que ela vive? Como que ela se transporta? Como que ela faz as coisas no dia a dia dela? Tudo isso é você reparar o dia a dia das pessoas para que os nossos projetos possam responder e possam trazer mais qualidade de vida para elas. Então é muito legal a gente perceber que em tudo a gente tem referência, tudo a gente precisa ser curioso para agregar os nossos projetos. Não é aquela coisa do tipo assim, agora eu vou sentar e fazer a minha pesquisa. Não, arquiteto é pesquisador o tempo todo. O tempo todo tá analisando as pessoas, o tempo todo tá analisando os ambientes, o tempo todo tá analisando a vida das pessoas. Não é pra ficar fofocando, é pra ficar vendo como que a arquitetura influencia na vida delas. Se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa o seu curtir, já se inscreve aqui no canal e bora pro resto do vídeo que tem muita história ainda pra te contar e eu tenho certeza que você vai gostar. Voltando um pouquinho nessa ideia aí de ter um bom relacionamento com professores, uma coisa que eu também gostava muito era de ter um bom relacionamento com o pessoal da obra. Isso no estágio, no trabalho, nas matérias que eu fazia quando precisava ir à obra. Cara, mestre de obra vai ser o teu melhor professor. Se tu puder sentar uma tarde e conversar com o mestre de obra, às vezes vale mais do que muito curso que tu vai fazer por aí. Porque é prática, porque é dia a dia, você conseguir ver como que funciona o negócio. A parte teórica é muito importante. Sem a graduação, eu tenho certeza que a gente não teria isso tão forte. Mas é importante também saber como que constrói a parada. Saber como que aquela tua ideia mirabolante, todos aqueles conceitos que tu estudou vão ser aplicadas no teu projeto. Como que isso vai ficar em pé. Eu acredito muito sim que a arquitetura também é forma construída. Muita gente diz que a arquitetura pode ser só um desenho, só um projeto, mas eu acredito mais quando ela pode sim impactar a vida das pessoas. Aquele projeto, aquele desenho vai impactar a vida das pessoas? Se sim, beleza, é arquitetura pra mim. Se não, eu acredito só quando aquilo realmente pode trazer uma qualidade de vida pras pessoas, isso é arquitetura. Uma coisa que eu acho que faltou um pouco na minha universidade foi o relacionamento entre a galera. A minha turma era uma turma muito individualista, cheia de patotinhas, cheia de galera que escondia informação. Então assim, era uma turma bem complicada mesmo. Eu cheguei a escutar a seguinte frase: se precisasse quebrar a maquete do outro pra dele ser a melhor, ele iria fazer. Gente, o que é isso? E eu acredito muito que a arquitetura também é compartilhar conhecimento. Então, se você está entrando numa faculdade, mude essa coisa que arquiteto tem de ser soberano, de ser o centro do mundo. Gente, a gente precisa das outras pessoas. E isso foi uma coisa que faltou na minha faculdade. Se eu tivesse mais gente pensando em compartilhar conteúdo, para trocar uma ideia, para não se sentir o soberano, eu acredito que isso também teria sido mais enriquecedor do que aquelas patotinhas que a gente tinha. Eu faço cursos no Brasil inteiro e isso é uma realidade que eu vejo em várias turmas. Então, se você está entrando na faculdade, por favor, meu apelo é: traga mais conhecimento, compartilhe conhecimento com seus colegas.
não somos concorrentes, a gente precisa se ajudar. A gente precisa criar um mercado melhor, porque aí sim a gente vai conseguir valorizar mais a nossa profissão. Se na faculdade a gente já fica com essa chatice de esconder informação, de esconder materiais, esconder fornecedor, enfim, isso é ridículo, isso não leva ninguém a nada. Então, se você está entrando na faculdade agora, já vai com essa mentalidade, porque o mercado está indo para essa mentalidade de compartilhar conhecimento, compartilhar informações para enriquecer a nossa classe. E essa mentalidade que eu tento trazer aqui pro YouTube, pro nosso Instagram, tá aqui em cima para você seguir, porque lá no Instagram, aqui no YouTube, eu tento trazer mais informações, dicas, coisas que eu sei que pode te ajudar, e eu espero também que aqui nos comentários, ou enfim, que você também tenha essa mentalidade pra gente enriquecer a nossa classe. Então, quanto antes isso for implementado, quanto antes as pessoas aderirem a isso, eu tenho certeza que a gente vai ter ambientes melhores e vai conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes, dos nossos amigos, dos nossos seguidores. Falei então um pouco aí como que foi o andamento da minha universidade, mas deixei um pouco de lado como que foi o meu trabalho paralelo a isso. Eu fiz estágio, então, 1 ano e meio no escritório de arquitetura. Saí por motivos de saúde, eu precisava fazer uns exames meio pesados e tal, tava aí com umas desconfianças meio complicadas de saúde, e saí para me dedicar a ela, e também em paralelo já fui considerando aí trabalhar sozinha. Eu já era técnica em edificações, então eu sabia que eu conseguiria atender alguns clientes com o conhecimento que eu tinha, e fui começando do começo. Meu irmão tava casando, Carol, faz um projeto para mim, fui fazendo, fui errando, fui aprendendo. E a gente começa assim, gente. Os teus parentes, os teus irmãos, os teus amigos, os teus primos vão ser os teus primeiros clientes, e é aí que a gente vai aprender bastante. Então presta atenção, né? Se você é arquiteto recém-formado, não é porque você é arquiteto recém-formado que você sabe de tudo. A faculdade ensina muita coisa, mas a prática é o que realmente nos faz crescer. Então eu comecei daí trabalhando sozinha. Nesse meio tempo também trabalhei em construtora, também fiz outros estágios e também tive uma sociedade com marcenaria. Fui chamada para essa sociedade. No início tudo mil maravilhas, né? Tudo muito bom e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, então vi uma oportunidade de crescer, mas quando a coisa começou a ficar mais na rotina, não foi bem assim. E eu saí dessa sociedade, que até hoje ainda tenho pendências jurídicas para resolver. Mas tô contando essa história porque nem tudo são flores. Às vezes a gente erra, às vezes a gente entra em algumas furadas, que foi esse caso. Mas assim, tô aqui, tô viva, e foi uma forma de eu aprender. Claro que no momento eu fiquei... Mas hoje eu vejo que foi um aprendizado, percebo o que me levou a aceitar essa sociedade, o que me levou a sair, quais foram os princípios que naquele momento afloraram, naquele momento eu não sabia que eram tão importantes pra mim, como por exemplo, o bem-estar das pessoas que trabalhavam comigo. Aquilo foi posto em xeque e foi naquele momento que eu percebi que aquilo é realmente muito importante. Por isso que aqui no H+, a gente tem essa política de colaboração entre todo mundo. E foi também uma das coisas que eu via no estágio que eu fiz, que eu não concordava, e eu pensei, putz, se um dia eu tiver o meu escritório, isso não vai acontecer, isso não pode ser assim, precisa ser um momento de bem-estar também para as pessoas que estão ali. Mas um dia eu te conto, como eu já falei, se você quiser saber como que eu fiz meu primeiro estágio, como que foi aí a minha trajetória de estágios, eu posso te contar aqui também. Então, com essa minha trajetória aí, o que eu tenho para te resumir é o seguinte: alie prática a teoria. Seja curioso, vá atrás de informações, não fique só no trivial, não vá só em palestras ou em conteúdos que a universidade te dá. Vá atrás, seja curioso, empreenda, é gostoso, é terrível, é assustador, mas é muito gratificante. Só com o meu escritório, só conseguindo colocar a minha cara a tapa, estando à frente, eu tive muitas críticas, as pessoas, nossa, o quanto as pessoas vinham falar, mas tu nem é arquiteta, por que tu está trabalhando nisso? Mas gente, tá aqui a minha carteira do CREA, eu posso assinar até tantos metros quadrados, eu estou dentro da lei. Então assim, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão fazer com que você se sinta mal, e eu me deixava levar por isso. Eu tive muitas críticas, eu tive várias pessoas que quiseram puxar o meu tapete, até hoje é assim. E tá tudo bem, hoje eu vejo que tá tudo bem. Na época eu me desesperei, claro. Sociedade também que não deu certo, nossa, putz, grana perdida. Gente, não é fácil, mas é muito gratificante quando você começa a entrar no seu caminho. Eu tô bem no início ainda da minha jornada, eu espero ver esse vídeo aqui daqui 20 anos e rir de muita coisa que eu tô falando agora, mas eu tenho certeza que pode te ajudar. E tudo isso, aliar a prática, a teoria, ser curioso,
me fez chegar onde eu cheguei, que foi ganhar a honra ao mérito. Então eu tive o melhor índice acadêmico da minha sala. Isso de uma pessoa que veio de uma universidade bem mais fraca, que tirou meio na primeira prova de GD, e o mais importante, eu nunca virei uma noite. Ai meu Deus, agora tenho certeza que um monte de gente vai comentar aqui. Impossível, meu Deus, fazer tudo isso, trabalhar, estudar, ter canal no YouTube, Instagram, Eu nunca virei uma noite, mas eu vivo pra isso. Eu não sou uma pessoa que tem o prazer, por exemplo, em assistir uma série, um vídeo, a não ser Friends, adoro Friends. Mas eu penso nisso 24 horas por dia. Então toda vez que eu ia fazer um trabalho, eu fazia aos pouquinhos. Eu fazia todo dia um pouco daquele trabalho, fim de semana, à noite, mas eu nunca virei uma noite. O máximo que eu cheguei foi uma vez que eu tava fazendo um render pro meu TCC e eu fui até as 3 horas da manhã. Foi o máximo que eu cheguei. Mas também era fim de semana, então no domingo eu dormia o dia inteiro. Porque eu tava muito entretida com aquilo ali, eu queria fazer um render legal, tava fazendo um videozinho, toda pomposa lá, foi o máximo que eu cheguei. O que eu tenho pra enfatizar ainda é planejamento. Eu planejei tudo, eu planejei todos os passos que eu ia dar pra fazer qualquer coisa. Ah, eu vou fazer esse projeto, tá, então eu vou fazer a implantação tal dia, aí eu vou analisar essa implantação, vou revisar tudo com tempo, porque eu não me desesperava. Se o computador desse pau, tá tudo certo. Programas vão falhar. Impressora não vai imprimir um dia antes da entrega. Isso tudo é a lei de Murphy, vai acontecer. E acontecia essas coisas com uma galera que ficava desesperada e eu tava lá plena porque o meu trabalho tava indo. Não sou a melhor arquiteta do universo, não sou a arquiteta mais, não. Mas eu fazia planejamento e com esse planejamento eu conseguia entregar as coisas e conseguia adquirir conhecimento. Eu não fazia só para entregar, fazia para realmente entender o que aquilo ali estava acontecendo, o que eu ia aprender com aquilo ali. Então essa foi a minha trajetória aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fico muito feliz de contar isso aqui pra vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou ir lá no Instagram também, a gente pode conversar. Posso fazer outros vídeos falando isso. Esse foi um apanhado geral, né? Mas eu acredito muito que passar esse conhecimento pode ajudar aí a galera que está iniciando no mercado, que está iniciando nas faculdades, a também seguir esse caminho, que eu acho que a principal palavra que fez a minha faculdade foi organização e planejamento. Porque pra mim não adiantava virar à noite ali 2, 3 dias antes e entregar uma porcaria e ficar com sono prejudicado, porque se tem uma coisa que eu valorizo na minha vida, é meu sono. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o seu curtir aqui, é muito importante pra mim. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, vamos trocar uma ideia. Se eu fiz alguma coisa que você não concorda, deixa aqui também, tá tudo certo. Essa é a minha trajetória, eu não tô falando que ninguém precisa fazer dessa forma, mas foi como eu me senti confortável em fazer e olhar pra trás desses 5 anos e ver que não foi sofrido, foi gostoso. Tive um índice de aproveitamento grande da minha faculdade. E realmente saber que é isso que eu quero daqui pra frente. Se eu vou ser arquiteta pro resto da vida, não sei. Tem muita coisa, mas eu sei que eu tô nesse meio aí de melhorar a vida das pessoas com o objetivo de proporcionar experiência pra vida das pessoas através do meu trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!